E se eu não me amar, quem vai? Olá, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio da série E se eu não me amar, quem vai? Bom, depois da minha introdução dramática do vídeo, vamos para o episódio de hoje, o segundo episódio dessa série, ok? Fico feliz de te ter aqui. Já vou pedir para você que não se inscrever, acionar o sininho, deixar o seu like, ok? Também enviar para alguém, edificar a vida de alguém, daquela menina, daquele menino, daquele homem, daquela mulher que precisam te dizer, minha amiga, meu amigo, precisam se amar. Mas se você conhece alguém aqui, já envia, já compartilha, ok? Porque é sobre isso que estamos falando durante esse sábado. Cada sábado é liberado um episódio dessa série, tópicos que eu separei, coisas que eu vivenciei para edificar sua vida e te ajudar nessa jornada de amor próprio, de se descobrir com Jesus de uma forma saudável, sem peso. Amém? Bom, fez isso? Também já vou pedir para você deixar um comentário aqui onde você deu o estalo. Eu preciso saber me amar, eu preciso me valorizar mais. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Bom, se sim, comenta aqui abaixo, ok? Se tu já viveu esse processo, como foi para você ou como está sendo para você? Com esses episódios que vem acontecendo, comenta aqui abaixo, deixa o teu testemunho e edifica a vida de alguém, tá bem? Amém? Bom, vamos lá então para mais um episódio de hoje. E a primeira coisa que eu quero pautar nesse episódio é: você não é a sua história. Quando eu ouvi isso foi como se eu estivesse... Me incomodou porque foi como se eu estivesse negando quem eu era. Eu não me via como resultado da minha história, mas eu me via como ela completa. Se eu deixasse aquela história, não seria eu. Eu me vi refém daquilo. E naquela história não tinha o meu real valor. Quando eu conheci Jesus, que foi o responsável por me transformar e me transforma diariamente, porque é de glória em glória, esse processo de amor próprio, de se valorizar, porque muito tempo a gente viveu debaixo de muitas mentiras. Então Jesus, ele respeita o nosso tempo, mas ele também nos incentiva, ok? E ele nos dá capacidade para ir além do que a gente iria sozinho. Com Jesus a gente pode ver o sobrenatural, além do natural, além da nossa força, amém? Mas quando eu ouvi, eu não entendia e eu me sentia assim, se eu deixar isso, eu vou deixar quem é Esther, porque por muito tempo... Quem era Esther? A Esther era quem viveu tal coisas. Só que eu não entendia que eu só fui um resultado, que eu poderia mudar esse resultado. Então, nesse episódio eu quero dizer que para você que se vê nessa história, porque, Esther, mas eu não me vejo como resultado da minha história. Tem certeza? Quando eu te pergunto quem você é, aí você começa a falar das experiências que você teve. Você vê, e hoje eu sou essa. Porque foi um resultado de experiências que eu e você tivemos que nos proporcionou isso. Quando eu iniciei o processo de amor próprio, eu iniciei um processo. E eu estou sendo resultado daquilo que eu iniciei lá atrás com Jesus. E diariamente eu vivo. Amém? Quando eu percebi que eu estava tão apegado ao velho, eu percebi o quanto o novo queria vir. Jesus queria me trazer o novo, mas como eu estava distante, como eu não estava disponível para isso, não tinha como. A palavra de Deus diz que Jesus, que Deus não coloca, vinho novo em odres velhos. Deus não vai fazer, Deus não vai colocar, eu quero viver o novo, mas eu continuo vivendo as mesmas coisas, eu continuo tendo os mesmos comportamentos, pensamentos, me vendo de uma maneira errada, me desvalorizando, me desrespeitando. E isso está ligado com o pecado, porque quando eu não consigo deixar algo, é porque aquilo me liga a algo da minha história que me faz pertencente e que mostra o quanto eu me valorizo. Então, eu comecei a perceber o quão refém eu estava daquilo, o quão refém eu estava das minhas memórias, da minha história. Mas quando eu encontrei Jesus, eu entendi que com Jesus tudo pode se fazer novo, porque Ele cria coisas novas. E eu até me emociono, tô com vontade de chorar, gente, de verdade.
Porque a primeira vez que eu me vi nessa situação, eu me desrespeitava. Isso mexe com a gente, tá? Até as pessoas que parecem ser as mais frias, quando mexem nas estruturas dela, dói. Porque eu vi o quanto eu me desvalorizava, o quanto eu não me respeitava. E eu achava que eu tava arrasando, bombástica. Só que não. E quando eu entendi que eu não sou a minha história, mas eu só sou o resultado, eu posso reescrever uma nova história com Jesus. No novo vivo caminho. Da maneira correta, fazendo a minha parte, crendo que Deus vai fazer a dele. Confiando, entendendo que eu sou adulta e sou dona de mim, no sentido que sou responsável de mim. Você é dona de ti, o teu dono é Deus, mas ele tem todo o direito de fazer o que quiser comigo, mas porém ele me respeita. Ele me dá o livre-arbítrio de eu querer ou não viver algo com ele. Mas quando eu me torno refém da minha história, eu me coloco num lugar onde, não, eu nasci assim, isso foi a consequência, não tinha outra possibilidade. Eu excluo as possibilidades de mudança. Quando eu me vejo refém da minha história. Mas Jesus, ele me faz escolher, ele me faz ser livre. Gente, eu tenho experimentado a liberdade de uma maneira que eu nunca experimentei. Eu tenho experimentado o me olhar, o me respeitar, o me entender, o me dar uma margem de erro de uma maneira que eu nunca antes poderia achar que eu iria viver. E por isso que eu me emociono, porque mexe muito dentro de mim, porque por muito tempo eu acreditei na mentira que eu não poderia mudar, que eu seria assim para sempre, que pau que nasce torto morre torto. E é uma expressão bem antiga, mas quanto dessa expressão é realidade na nossa vida? E com Jesus eu entendi, eu não sou minha história, mas com ele eu posso criar. E eu posso ser responsável e admitir essa responsabilidade e entender que ele vai me dar as possibilidades, mas eu vou escolher. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou a administradora da vida que Deus me deu. Ele é o dono da vida, mas ele dá essa responsabilidade para mim. Esse corpo ele deu para mim cuidar. Essa mente ele deu para mim cuidar. O coração que há dentro de mim, e o coração não fica aqui, é uma parte do cérebro, queridos, responsáveis pelas emoções. Foi ele que me deu para mim cuidar, para mim ser responsável por isso. Em Provérbios diz que a gente deve desfrutar da nossa mocidade, mas lembrar que um dia Deus vai requerer isso de nós. Então pense sobre isso, reflita sobre isso, desfrute a tua vida, aproveite a tua vida, mas com sabedoria. Entendendo que um dia a gente vai estar diante dele e ele vai dizer, o que você fez com aquilo que eu te dei? E eu não quero assim que você veja de uma maneira, mas de uma maneira de um Deus, Senhor, mas também um Pai de amor que está te dando hoje a oportunidade de mudar essa tua história e dizer, você não é a sua história, você só foi o resultado. E os resultados podem mudar se hoje você decidir fazer diferente. Amém? Então, gente, é isso aí. Eu amo vocês. Compartilha com alguém, tá? E deixe seu comentário aqui se falou com você ou se você já se viu nessa situação, assim como eu, de desrespeito. Cara, por que eu me emociono? Porque pra mim foi chocante o quanto eu me valorizava, assim, foi, sabe, descortinou. E se você viveu essa experiência, deixa aqui abaixo, tá bom? Compartilha com alguém, é isso aí, bye! Até o próximo vídeo, tchau! E aguardem o terceiro episódio, bye!